De modo geral, existem três tipos de homens na sociedade atual, sendo esses tipos divididos e identificados através dos seus comportamentos humanos diante de grupos sociais, seja ele a família, um relacionamento, uma turma de amigos, colegas de trabalho e em ambientes de flerte e sedução com mulheres. Podemos identificar os arquétipos como macho alfa, macho beta e macho sigma. Alguns teóricos costumam dividir em mais arquétipos definidos pelo alfabeto grego, mas são apenas vertentes de um destes três tipos estabelecidos. Mas saiba agora o que realmente diferencia homens alfas de betas e sigmas. E veja em que classe você está atualmente. Olá a todos, aqui é o Castro, do canal Momento Disruptivo. Você ou a sociedade pode achar que rotular pessoas é uma atitude ultrapassada e antiética. Talvez realmente seja, principalmente quando os rótulos são para fins de julgamentos precoces e quando há uma exposição da pessoa rotulada e julgada perante a comunidade. Mas o real objetivo da criação dos arquétipos de personalidade masculina é para uma fácil identificação da personalidade de um novo homem quando você o conhece ou o avista. Assim estará preparado para as diversas situações que podem envolver você e essa pessoa, e principalmente para saber em qual classe que você está atualmente e o que fazer para entrar na classe que deseja. Inicialmente devemos saber que essas denominações provêm do reino animal, em que os machos alfa, que são em minoria, eles dominam e lideram os machos beta, além de reproduzirem com a grande maioria das fêmeas pelo fato de chamarem mais atenção de tais por causa de sua genética. Os machos alfa são os animais maiores, mais fortes e mais valentes, enquanto os betas são aqueles com menos desenvolvimento, menos valentes e menores, e isso diferencia de espécie em espécie. Os machos sigma não se enquadram no reino animal, é uma nova denominação destinada apenas para os humanos. Essa é uma simples observação de como funciona no reino animal, mas na comunidade e sociedade humana, a diferenciação de tais arquétipos é um pouco mais complexa. Há uma certa confusão para a utilização do termo alfa ou beta. Alguns impõem essas denominações baseando-se apenas no fator da aparência masculina, considerando que quanto mais bonito for o homem na perspectiva feminina, mais alfa ele é, e quanto mais feio o homem, mais beta ele será. Mas esse tipo de fator é muito raso e ele é rapidamente desmentido. Podemos considerar da seguinte forma: em grupos de homens de até 18 anos, a aparência sim, será o único fator para se medir se o homem é alfa ou beta, ao passo que observamos nas escolas os jovens mais bonitos e mais fortes tendo uma certa dominância em relação aos outros garotos, e atraindo a maioria das meninas. Mas no mundo real, considerando homens de 18 a 70 anos, o termo e arquétipo de alfa ou beta é mais profundo, e são vários fatores a serem levados em conta para tal classificação. Generalizando, todos os homens querem ser considerados ou identificados como macho alfa, pois tal arquétipo é aquele que domina, possui segurança, confiança, firmeza. O alfa lidera e influencia outros homens, devido às suas elevadas habilidades. As características do homem alfa permitem com que ele tenha uma elevada capacidade de sedução e conquista, atraindo muitas mulheres de forma natural, pois eles possuem o que elas procuram de forma intuitiva e subconsciente em um homem. Esse tipo de homem trabalha muito bem a sua masculinidade, tem índices elevados de testosterona, e as coloca a seu favor. O alfa não abaixa a cabeça para imputações da atual sociedade em relação à desconstrução da masculinidade e à dominância do feminismo.
Ele se mantém firme em seus ideais, seus princípios, valores, e não há ninguém que os faça mudar. Dessa forma, esse arquétipo não possui apenas qualidades. Ele geralmente vai desenvolver atitudes mais violentas, será mais arrogante, prepotente, ignorante, e terá menos compaixão e generosidade, e às vezes será descontrolado. Os betas é o arquétipo em que se enquadra a maioria dos homens. Eles são o inverso dos alfas e possuem poucas das qualidades que os alfas possuem. Geralmente, os machos beta são dominados por outros homens. Eles costumam se moldar e disfarçar suas reais características e traços, para se enquadrarem em grupos sociais. Gostam de validar os alfas para ficarem mais perto deles. Os betas são acomodados e vitimistas, costumam jogar a culpa dos seus problemas na sociedade ou nos outros. Alguns dos betas são covardes e não assumem suas responsabilidades, abandonam, fogem ou disfarçam suas dificuldades e problemas com coisas fúteis. Eles costumam validar e bajular qualquer mulher que aparece na sua frente, gastam toda a sua energia, tempo e dinheiro buscando validação feminina, migalhas afetivas e algum sexo casual. Quando entram em um relacionamento, têm medo de se impor, de achar o que pensa, e acabam aceitando tudo que a parceira decidir para o casal, pois ele tem medo de ficar sozinho novamente. Geralmente o beta entra facilmente no polo feminino, e acaba se tornando um ser totalmente emocional. Ele passa a ser mais romântico e emotivo. Os betas não possuem só defeitos, mas eles costumam compartilhar algumas qualidades como serem simpáticos, generosos, educados, amigáveis e compassivos. Normalmente, um homem comum não tem 100% das características do beta, mas sim boa parte delas. Tendo isso como base, pode-se considerar o panorama de que a maioria dos homens são betas. Praticamente todo homem já foi beta um dia. O alfa vai se desenvolvendo através de suas atitudes ao longo da vida, até atingir a plenitude do mais alfa que ele pode ser, mas grande parte dos homens continuam sendo betas pelo resto da vida. Sim, a genética pode influenciar no caminho da definição do arquétipo de um homem. Um homem de QI maior e com um físico mais avantajado terá mais facilidades e um caminho mais curto para se tornar um alfa completo. O homem alfa completo é aquele que está desenvolvido em todas as suas áreas. Ele é independente financeiramente. Ele se exercita há muito tempo para ter um físico saudável e atlético. Ele possui sabedoria, experiência de vida e sabe lidar com seus problemas. Ele se esforçou e conseguiu conquistar muitos dos seus sonhos e sempre está percorrendo o seu propósito de vida. Assim, de forma subconsciente ele vai desenvolvendo as características dos alfas citadas anteriormente, nada é forçado. E com isso surgem os machos sigma. Esse arquétipo é o mais raro dos homens. Os sigmas são quando um certo tipo de homem, com características mais introvertidas, antissociais e com uma sensatez maior, se tornam alfas de forma natural e depois passam a seguir seu próprio caminho, quando começam a entender o verdadeiro sentido da vida. Outra pequena parte dos sigmas já nascem como sigmas, mas esse tipo ainda é mais incomum. São aqueles que já possuem boas características de alfa mesmo sem ter conquistado grandes coisas na vida ou grandes objetivos. Um sigma é um homem que não precisa da aprovação de outras pessoas. Ele não é arrogante ou abusado como os alfas, mas sim tranquilo e controlado. Um macho sigma é um cara introvertido, mas confiante. Os homens com esse perfil normalmente não se encaixam em grupos, porque eles próprios são incomuns e seguem seu próprio caminho.
Um macho sigma tem um ar de mistério, o que o torna intrigante e atraente. É difícil ignorar sua inteligência e independência. Os sigmas nunca seguem a multidão e rebanho. Isso é o que torna esse tipo de homem tão atraente tanto para os homens no quesito respeito, quanto para as mulheres no quesito atração genuína.